Bom, agora, Ellen, vamos aproveitar que estamos aqui juntinhas para falar sobre uma pauta muito importante. O assunto agora é o aumento de homicídio de mulheres negras. Em 10 anos, o Piauí tem um aumento muito grande e elevado. O Piauí é o estado brasileiro com o maior crescimento na taxa de homicídio de mulheres negras nessa última década. E é importante falarmos sobre isso. Eu estou recebendo aqui ao meu lado a presença da Assunção Aguiar, que é superintendente de Igualdade Racial e Povos Originários do Piauí, para discutir esse tema. E essa situação alarmante. O Piauí registrou o segundo maior aumento do número de homicídios de mulheres negras nos últimos 10 anos, conforme o Atlas da Violência. Bem-vinda, Assunção, é um prazer recebê-la, especialmente para trazer esclarecimento e informação sobre um tema tão importante e delicado. Seja bem-vinda ao programa Revista. Obrigada, eu que agradeço. Quero dizer que é um tema bastante doloroso, né, para nós, porque a gente tem trabalhado para reverter essa situação, mas é importante que a gente também dialogue sobre, para que cada vez mais a gente possa levar conscientização para o nosso povo. Assunção, hoje a gente já tem toda uma educação acontecendo dentro das escolas, dentro das famílias, toda uma fala sendo criada, tudo isso acontecendo, mas hoje no estado do Piauí a gente ainda tem uma situação alarmante. Porque culturalmente essa raiz é tão difícil de ser arrancada do nosso estado? Olha, Nayane, a gente precisa pensar dentro dessa conjuntura da violência, em que contexto nós, mulheres negras, estamos inseridos, né? Então, a gente vem de uma sociedade, de um projeto de que a mulher negra ela tinha um lugar reservado. Então, hoje, na maioria das situações de violência que a gente vê as mulheres tendo as suas vidas ceifadas, são mulheres que são marginalizadas dentro desse lugar, inclusive o ambiente familiar. Então, esse racismo, esse machismo é que tem matado essas mulheres. E os fatores que levam à morte dessas mulheres são vários. Tem a parte educação, né, que a gente sabe que é muito cruel. Tem a parte social e a econômica, porque as mulheres que têm suas vidas tiradas, muitas vezes, elas estão dentro de um ambiente violento. Elas olham para aquilo ali como sendo algo que vai mudar. Não vai acontecer comigo. E essas violências, elas iniciam na questão da violência psicológica. Depois entra ali com a violência praticada a um filho, uma filha, né? Porque muitas vezes o companheiro não te atinge diretamente no físico. Você é o último alvo. Mas vem atingindo a família, né, o filho, a filha, e aí a parte é a chamada violência psicológica. E o ato da violência física, ela já entra num segundo momento. É um ápice. Exatamente. E vai crescendo essa violência. A gente precisa cada vez mais unir forças. Nós precisamos de uma união de força. É o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E a sociedade. Nós precisamos entender que a violência que está acontecendo na casa do vizinho, da vizinha, não é um problema nosso. Aquela ideia de antigamente dizer, em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é balela, tem que se meter sim. Porque quando a gente olha e acha que não tem a ver com a gente, muitas vidas são tiradas do nosso meio. E essas mulheres pretas que têm morrido, são mulheres também que ao longo dos anos elas foram excluídas do mercado de trabalho, das oportunidades. A maioria dessas meninas são mulheres, são meninas que engravidam na adolescência, né, tem a sua primeira experiência de mãe solo, depois arranja um companheiro que acha que tem direito, que é dono, né, que é dono, a história da posse, né? E isso é um entrelaçado de situações que a gente vê o que está acontecendo. E olha que a gente tem trabalhado ao longo dos anos, aqui hoje eu como superintendente de igualdade racial, tenho uma parceria muito próxima com a Secretaria de Mulheres, né, a Secretaria de Mulheres, várias ações são implementadas, mas a gente precisa fazer mais, porque não basta a Secretaria de Mulher fazer,
tem que o município fazer, tem que todo um grupo de pessoas se juntar para poder resolver essa Nós situação. precisamos contagiar a sociedade com esse sentimento do antirracismo. Não basta você ter o seu posicionamento, você precisa influenciar o ambiente. Exatamente. Isso é um papel social nosso. E por falar em papel social, o ser humano como ser social, ele é capaz de degradar o outro em um nível terrível, mas também é capaz de ajudar. E a gente precisa escolher de que lado a gente quer ficar, do lado que segrega, do lado que se omite ou do lado que dá passos em direção à solução. Eu penso que uma violência terrível que acontece também é quando esse contexto social ele atinge tanto a mulher negra que ela acredita que ela é menor. E eu penso que é importante empoderar, isso é um empoderamento que vale a pena. Levar a cabeça das mulheres negras que você é competente, você é excelente e, é claro, promover as oportunidades. Não é isso, Assunção? É exatamente isso que a gente está buscando, fazer com que todos os setores da sociedade compreendam isso. Porque é muito comum a gente chegar nos espaços públicos, a gente encontrar as mulheres negras naqueles lugares de subservício. Então, hoje a gente busca estar nas áreas de decisão, porque assim a gente vai estar inserindo novas companheiras, novas mulheres para essa roda. Porque assim, tem uma fala que eu gosto muito de dizer, se nós aprendemos, que não é minha, é de Nelson Mandela, ele diz, se você aprende a amar, você aprende a odiar, você aprende a amar. Então, dentro da nossa casa, é o primeiro momento que a gente aprende a como ser um cidadão antirracista e antimachista também. Porque, não se engane, a situação que hoje é crescente de violência em relação à mulher preta, isso a gente aprende muitas vezes dentro da nossa casa. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente social? É ensinando o nosso filho, a nossa filha, de que as pessoas, elas não são diferentes só por conta da cor da pele. Elas precisam ser respeitadas pela sua cor de pele. Então, você é diferente. Todas nós temos a nossa especificidade. E isso é muito delicado para você fazer, porque você precisa estar junto nessa conexão. Casa, né, família e escola. O impacto que a gente sofre na escola, quando a gente chega, a primeira espaço que a gente entra logo socializando é a escola. E quando a gente chega na escola, essa menina negra é rejeitada na escola. Essa menina negra é rejeitada nas suas primeiras relações afetivas. Essa menina negra, quando adulta, é dito que ela não pode. Não tem como ela não acreditar que ela é inferior. Exatamente. Vivendo tantos traumas. Exatamente. Então, por isso que o movimento negro, ao longo desses anos, tem feito vários tipos de ação. E hoje, aqui no governo do estado, nós temos também implementado algumas ações, inclusive de campanha antirracista, para que as mulheres, os homens da nossa cidade possam se perceber como importante. O empoderamento, minha irmã, ela vai se dar quando todos nós nos olharmos sem ter aquela coisa de achar que a minha roupa é que vai dizer quem eu sou. O sapato que eu estou usando vai dizer quem eu sou. Mas o ser humano, a Assunção, isso é muito difícil. Mas nós precisamos botar isso como sendo algo, né, precisamos dar passos em direção aos objetivos, exatamente. que é melhor do que estar parado. E a gente está caminhando, Assunção. Está caminhando, tem muita coisa acontecendo. Nós temos algumas informações que a gente quer mostrar para quem está em casa. Vamos colocar agora, queria pedir para a minha produção colocar algumas cartelas, alguns dados que a gente precisa conversar sobre o assunto. Olha isso. Entre 2013 e 2023, o aumento foi de 58,6%, enquanto a média nacional teve uma queda de 20,4%. Esses dados são com relação à violência e às mulheres negras. Um aumento de 58,6%, a média nacional, quer dizer, e teve a queda de 20,4%. Isso é algo positiva essa queda, mas a gente ainda tem um grande caminho pela frente, não é isso, Assunção? Porque na verdade tem uma queda nos homicídios, essa queda acontece muito no meio das mulheres brancas. E esse índice crescente, ele acontece com nós, mulheres pretas. Agora, tem dois fatores que a gente precisa compreender dentro dessa gira, né? Que uma das questões, a gente tem tido a oportunidade de denúncia.
A gente tem denunciado mais. Isso significa dizer que nós estamos exatamente, a gente está numa crescente de conscientização. Então, isso é importante para nós. Os números também diz muito para dizer para nós, enquanto pessoas, gestores e gestora, que a gente precisa continuar trabalhando para mudar essa realidade. A outra questão importante é trabalhar esse eixo importante. A gente precisa de segurança, nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação. Educação, para mim, é um fator assim, fundamental. Porque quando eu tenho uma educação que me empodera, que diz para mim que eu estou dentro daquela realidade, né, educacional. Porque, veja, a criança, dentro dessa conjuntura programada para o ensino, para o letramento, às vezes a menina está ali, mas ela não se sente empoderada, que ela nunca é princesa, ela nunca é rainha de nada, né? Sempre quando tem a escolha da mais bonita, não é a menina preta, então ela vai estar tendo ali como aquela que está lá no fim da fila. E nós precisamos dizer para as pessoas, inclusive tem um cenário que é muito emblemático, que é a questão de quando você vai, aonde você senta dentro da sala de aula. Geralmente as crianças pretas, ela fica no fundo da sala. E as meninas pretas também. Geralmente, para você ser aquela pessoa importante, você é aquela que é engraçado. E às vezes você é aquela que sofre o racismo recreativo. Então, tudo isso influencia na sua vida adulta. Então, para a gente mudar a realidade das mulheres, nossa luta hoje, a gente sempre diz no movimento de mulheres, a nossa luta hoje é pela nossa permanência viva. Nós lutamos pelo bem viver. E o bem viver, para nós, mulheres pretas, chega de forma muito mais sofrida, né? Por exemplo, eu estou hoje no governo do estado. Eu estou aqui e eu sei que eu não estou sozinha. Eu estou aqui porque outras mulheres vieram antes de mim. Então, eu tento honrar todos os dias, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, para que eu possa levar algum tipo de dignidade para o meu povo. Mas eu sei que eu não faço isso sozinho. Eu preciso dessa cadeia, né, de ações, para que todo mundo entenda que a promoção da igualdade racial ela tem que acontecer. E eu não tenho dúvida que ela acontecendo, ela muda a situação das mulheres que estão lá na periferia. Eu preciso dialogar com o sindicato, eu preciso dialogar com a igreja, seja ela evangélica, católica. Eu preciso estar dialogando com o terreiro, que é acolhedor lá na periferia. E esses lugares, eles são invisíveis muitas vezes. Mas é lá que acontece a coisa. É lá que tem a mãezinha, que tem alguém que está passando fome. E ela chega lá, tem um café, tem um pão, tem a sopa, né? Então, essas são as questões que a gente precisa cada vez mais fortalecer para que nós possamos. Nós precisamos de segurança. Nós precisamos que a polícia esteja lá na comunidade. Mas eu preciso de trabalho. É verdade, Assunção. Sabe? Inclusive, nós temos mais informações que eu gostaria de apresentar para nossos telespectadores. Vamos conferir agora e conversar com você ainda sobre esse tema tão necessário. Vamos conferir mais informações a respeito desses dados da violência no Piauí contra a mulher negra. 2018 a 2023, o Piauí registrou a alta de 39,4%. E foi o único estado a aparecer entre os 3 piores colocados nas 2 comparações. Assunção, e aí? O que é que a gente pode falar sobre esse dado? O dado é a respeito de 2018 e 2023, uma alta de 39,4%, que o Piauí é o único estado a aparecer entre os 3 piores colocados nas 2 comparações. O Piauí ainda está num lugar que, para nós piauienses, é uma vergonha, onde ele ainda é um lugar extremamente violento para a mulher negra. Qual a medida prática que a gente pode tomar? Você falou muito que você está se movendo dentro do que você está trabalhando junto ao governo do estado, mas qual a medida prática que eu posso tomar
para que na minha rotina, por exemplo, você que é empresário, você pode dar oportunidade para essas mulheres trabalhar. Você que é mãe, você precisa conversar com sua filha sobre isso. Você que é pai, você também precisa conversar sobre isso. Você que é branco, você precisa conversar sobre isso, porque antes de sermos brancos ou pretos, somos pessoas. Somos pessoas. E isso é a prioridade. Então, você já disse tudo o que a gente precisa fazer. A gente precisa criar essa rede de oportunidade. Porque a violência, ela tem eixos, né? Então, assim, quando você está dizendo que o Piauí é o mais violento, segundo a pesquisa, é preciso saber assim, hoje, essa pesquisa, ela tem dos dados de 2018 a 2023. Sim. O quadro de hoje, talvez se fosse hoje, já tinha uma mudança. Porque a gente tem buscado fazer com que quem está hoje vivendo em situação de vulnerabilidade, ela precisa reconhecer isso. Nós temos um índice hoje alto de pessoas analfabetas, pessoas pretas analfabetas, porque essas pessoas elas nunca tiveram na prioridade. E agora ela entra como sendo um espaço de prioridade. Por exemplo, nós temos hoje um projeto coordenado pela primeira-dama do Estado, que é Educar Mais Cedo para Respeitar. Esse projeto, o que é que ele visa? Ele visa exatamente fazer com que aquela criança, menino ou menina, que está chegando na escola, ele possa ter o seu direito respeitado, o direito de ser negro, de ser negra, de ser cidadão, e aprendendo sobre a sua história e o direito de estar ali respeitado pelos seus pares. Então, isso é muito importante, você ter uma criança consciente, você vai ter um jovem consciente, você vai ter um adulto consciente. Assunção. Isso é uma das metas. A outra meta importante é a questão da conscientização das mulheres. Nós temos uma campanha que é feita, né, pela Secretaria das Mulheres, mas também por nós, onde a gente busca fazer com que nós, mulheres, possamos compreender que essa violência que nós somos acometidas, não é nossa. Nós estamos sendo atingidos por ela. Mas isso não nos pertence. Então, o que a gente precisa fazer? Cada vez mais também sair desse lugar de eu não vou sair porque assim eu não vou conseguir encontrar outra pessoa. Se liberte desses homens violentos, dessas mulheres violentas, porque hoje essa violência ela não se dá só homem e mulher, mas também as relações homoafetivas acontecem também. Então, a gente está trabalhando para que nós possamos nos olhar com mais amor. Nós possamos ter mais amor com nós mesmos e perceber que a gente merece viver numa sociedade onde a gente é respeitada e que a gente não é violentada. Com dignidade. Com dignidade. Assunção, eu quero te agradecer pela sua fala tão necessária. E eu peço a Deus que abençoe sua vida e lhe conduza com sabedoria, que é o bom uso do conhecimento nessa sua trajetória. O desafio é grande, mas você é forte, as mulheres negras são fortes, nós mulheres somos fortes. Independente de onde estamos, podemos contribuir. É essa fala que a gente precisa deixar bem claro. Muito obrigada, Assunção. Eu que agradeço o espaço mais uma vez da revista, de chamar a gente, de discutir. E eu espero que quem está nos vendo observe esse momento, veja o que eu posso fazer, o que eu posso fazer a partir do meu lugar de mulher branca, amarela, seja lá a cor que seja, mas que tenha o compromisso do bem viver com as nossas mulheres, que a gente possa ter o direito à vida. Muito obrigada pelo espaço e um forte axé para todo o Piauí que nos vê nesse momento. Obrigada, Assunção. Bom, e agora eu quero aproveitar para conversar com quem está em casa, para